Pois bem, recordem, tomem isso, creiam nisso. Coloque sua fé e solte-a ali com Deus. E o Espírito Santo virá sobre você. Ele prometeu. Então, irmão, o diabo parecerá um sujeitinho diminuto. Um homem estava me contando outra noite. Ele contou que teve um sonho. E disse que sonhou que o diabo era um velho diabinho pequenininho atrás dele. E continuou. O diabo disse "bu", e ele deu um passo para trás. E cada vez que ele recuava, o diabo ficava maior. Ele recuava e recuava e recuava, e o diabo ficava cada vez maior. E depois de algum tempo, ele sabia que tinha que lutar contra aquele demônio. Então, a única coisa que ele tinha que fazer, ele contou que estendeu a mão e pegou a Bíblia e continuou recuando. E narrou que deu um golpe nele e o diabo começou a ficar menor, a diminuir. Contou que sabia que teria que lutar com ele algum dia. Irmão, cada vez que ele grita "bu" e você dá um passo para trás, ele continua crescendo. Mas quando você toma a palavra de Deus e se coloca ali e diz, assim diz o Senhor, está escrito, ele voará, ele ficará menor. Olhe para cima e diga, bem, olhe ali. Em que tipo de condição você está? Estou olhando para isso. Estou olhando para o que ele disse. Amém. Deus havia prometido. Davi pegou essa pequena funda, pegou 5 pedras, colocou uma na funda. O velho Golias olhou para ele e disse, bem, o que sou eu? Um cão? Veja o que vem para lutar comigo. Ele não entendeu do que se tratava. Disse, pois hoje ele o amaldiçoou em nome de seus deuses. E disse, pois hoje darei sua carne às aves. Davi retrucou, tu vens a mim como um filisteu, em nome de um filisteu, com armadura e lança. Mas eu venho a ti em nome do Senhor, Deus de Israel. E neste dia Deus me dará. Por quê? Ele sabia no que cria. Ele tinha aquela pequena funda em volta em seus dedos assim. E lá foi ele se encontrar com Golias, girando e girando e girando. Bem, ele disse que tinha 5 pedras. J-E-S-U-S. O que havia em 5 dedos? Fé. Fé envolta em Jesus. Lá ia ele. Irmão, estou dizendo, aquilo enviou a pedra para o ponto da morte, e Golias caiu. Sabe o que aconteceu? Então, os israelitas tomaram coragem e avançaram. Feriram os filisteus completamente até os muros. É necessário apenas uma pessoa que tenha coragem suficiente para sair e dizer, isso é certo, e Deus assim o disse. Irmão, você derrubará o Golias, e toda a sua família irá ferir os filisteus quando você menos imaginar. O que é isso na sua mão? O que você pode fazer? Testifique, cante, faça algum outro trabalho, faça algo para a glória de Deus. Eu vi que no dia dos juízes houve um homenzinho chamado Sangar. Isso é encontrado no livro dos juízes. E os filisteus vinham e levavam tudo o que eles tinham. Toda vez que eles tinham uma colheita, os filisteus vinham e tomavam o que eles tinham e levavam. Oh, que tempo! Roubando-lhes. Exatamente como é hoje. Cada vez que você edifica sua igreja, de repente aparece alguém e diz, o dia dos milagres já passou. Na hora em que esse corpo começa, você começa a sentir o mover do Espírito e você está ficando um pouco melhor, alguém diz, isso é só psicologia. Você não está melhor. Esse é o velho diabo vindo para roubá-lo. Quando você tem sua fé colocada em Deus, deixe-a ali. Isso é certo. E esses filisteus
Na época, os israelitas não tinham nenhum rei. E, justamente no momento em que eles tinham suas culturas todas amadurecidas e colhidas, todo o trabalho duro feito, vinham os filisteus, pegavam o que eles tinham e voltavam. Eles morriam de fome. Então, um dia, esse homenzinho chamado Sangar apareceu ali. Eu gosto desse jovenzinho. Ele estava lá em seu celeiro e afirmou: Bem, suponho que talvez tenhamos grãos suficientes para alimentar a família este ano. Ele passou a ouvir trompe, trompe, trompe. Lá na estrada vinham cerca de 600 filisteus, todos com armaduras, grandes lanças, trompe, 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 vindo para destruir sua colheita. Que coisa! Depois de toda a colheita, depois de todas as tentativas, depois de todos os esforços, e aqui vem esses 600 filisteus armados para levar embora o que ele tinha. Vejo-o olhar para sua pequena esposa com a manga do vestido esfarrapada, quase nua. Ele olhou para seus filhinhos, seus rostos estavam pálidos, estavam morrendo de fome. E assim, esses filisteus corpulentos vinham e levavam o que eles tinham. Certamente morreriam de fome durante o inverno. Assim é como está a igrejinha hoje, irmão, pálida, anêmica. O que precisamos é de coragem e da palavra de Deus. Fique aí. Deixe aqueles velhos ladrões virem, expulse-os. Pois bem, Sangar disse, olhe aqui, sei que não sou um guerreiro, não posso lutar, e há 600 homens. O que vou fazer? Posso vê-lo andar de um lado para o outro. Ele não sabia o que fazer. Ao se aproximarem, trompe, 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 em poucos minutos toda a sua aveia teria desaparecido. Todo o trigo e o milho acabariam, tudo que ele havia armazenado. Sua família morreria de fome. Tudo que ele havia feito seria levado para aquele grande país inimigo ali. Seria entregue ao inimigo. Então, de repente, Deus começou a se mover sobre ele. Eu gosto disso. Ele começou a ficar irado. Que coisa! Ele olhou em volta e pensou, oh meu Deus, eu sou um israelita, sou circuncidado e aquele é um filisteu incircunciso vindo ali. Não sou um soldado, não tenho tempo para sair aqui e tomar algumas aulas e aprender a duelar e a lutar. Mas vou lhes dizer, Deus é meu Deus. Então ele simplesmente estendeu a mão e pegou uma aguilhada de boi. Vocês sabem o que é uma aguilhada de boi? É uma varinha que tinha uma saliência de bronze na ponta, com a qual se batia no gado dentro do curral. Ele estendeu a mão e pegou aquela aguilhada de boi. Ele não tinha tempo de treinar para ser algum tipo de lutador. A emergência estava bem ali. Ele tinha que fazer isso naquele momento. E, irmão, não temos tempo para todas as escolas e por aqui e ensinar desta e daquela maneira. O tempo está próximo. Levante-se. Pegue o que é dado a você. Vamos. Homens e mulheres estão morrendo em todos os lugares. Ele agarrou aquela aguilhada de boi e saltou lá e matou 600 filisteus. Aleluia! Por quê? Ele teve a coragem de confiar em Deus e sair lá. Não até eu aprender a ir e aprender como fazer isso. Oh, que coisa! Deus é seu mestre. Aleluia! O Espírito Santo respaldará a palavra de Deus todas as vezes. Correto. Não tenho tempo para aprender sobre isso. Ele simplesmente pulou lá e derrubou 600 filisteus. Seus filhos permaneceram gordos naquele ano. Amém. Se já houve um tempo em que deveríamos nos posicionar e resistir o diabo, é agora, meu irmão. Isso é certo. Sansão, certa vez, quando o tinham todo encurralado no canto, ele era apenas um homem. Ele estava parado ali. Ele não sabia. Não tinha arma na mão, nem nada. Ele olhou lá embaixo e lá estava uma queixada de jumento. Ele pegou aquela queixada de jumento e matou 1000 filisteus. O que é isso em sua mão? Ele fez aquilo depois que o Espírito de Deus veio sobre ele. Isso é certo. Um leão correu e rugiu em uma ocasião. Um anãozinho de cabelos cacheados, mais ou menos deste tamanho, parado ali com 7 cachos pendurados como um pequeno maricas. E o leão saiu para rugir e não pôde fazer nada. Mas o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele matou o leão. Pegou a queixada de um jumento e matou 1000 homens com ela. Aleluia!
quando o Espírito de Deus veio sobre ele. Estou dizendo aqui nesta noite, irmão, se há um tempo em que o Espírito de Deus deve cair sobre a igreja, é hoje. Vire seus coxos para cima, aleluia, fique sob o renovo. Posso pensar no velho Eliseu. Quando Elias jogou o seu manto sobre ele, disse: venha, siga-me. E ele saiu de Dotã. Eliseu continuou seguindo-o. Foi à escola dos profetas. Ele o seguiu. Foi até o Jordão. Um tipo muito bonito. Se eu tivesse tempo, vejo que está acabando. Mas se eu tivesse tempo para chegar a isso, como quando ele saiu de Dotã, justificação por meio de Lutero. Foi com ele à escola dos profetas, belíssimo símbolo de Cristo e a igreja. O velho profeta e o jovem profeta subiram lá à escola dos profetas. Lutero, santificação. Mas finalmente ele desceu ao Jordão, onde tudo tinha que morrer. Elias disse: é melhor você voltar. Ele declarou: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Ele ia ficar com ele. Eu gosto disso. Segure-se nisso. Então ele tirou o manto e feriu o Jordão. Eles atravessaram o Jordão. Lutero, Wesley, Pentecostes, as 3 eras, os 3 castiçais de ouro deste lado da era das trevas. Quando atravessaram, chegaram do outro lado. Ele disse: agora você tem um pedido. Peça o que quiser e eu lhe concederei. Um tipo perfeito da igreja. Muito bem, ele afirmou: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Amém. Não tenha medo de pedir. Peça abundantemente. Nada tendes porque não pedis. Não pedis porque não credes. Correto. Peça, peça bastante. Deus vai lhe dar muito. Tenha bastante fé. Um companheiro me disse outro dia, ele contou que ainda estava dirigindo um Ford modelo T antigo. Contou que um dia aconteceu de alcançar nível mais alto de fé e Deus lhe deu um Buick. Disse: tenho uma fé de Buick. Estou orando por uma fé de Cadillac. Muito bem, isso é bom. Está certo. Continue. No que você crê, agarre-se a isso. Deus lhe concederá. Ele tem fé de um Ford. Pois fique com o Ford então. Está bem. E então, vamos alcançar um pouco mais de fé. Muito bem. Agora, observem. Então, ele expressou: no entanto, se me vires partir, terás o que pedes. Então ele seguiu caminhando. Posso vê-lo de olho naquele profeta. Posso ouvir algo dizer: ó, Eliseu, olhe para este lado. Não, não, estou de olho em Elias. Então ele seguiu caminhando, um tipo da igreja, um tipo de Cristo. Cristo sendo Elias, e Eliseu era um tipo da igreja, colocada à parte. Certa vez, uma mulher veio a Jesus e pediu: conceda que meus filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Ele respondeu: não me pertence a mim concedê-lo, mas podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Sim. E podeis ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Responderam: sim. Declarou: na verdade vós podeis, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo. Pois bem, observem. Batizado com o mesmo batismo. Notem, ele o observava. Depois de um tempo, uma carruagem de fogo desceu e os separou. E o velho profeta saltou sobre a carruagem e subiu no rapto, como Jesus subiu na ressurreição. E quando subiu, enquanto subia, tirou o manto e jogou-o para baixo. E Eliseu pegou seu manto, colocou-o sobre os ombros e caminhou até o Jordão. Um tipo muito bonito de Cristo sendo levantado, batizado com o Espírito Santo. E quando ele subiu à glória, ele enviou de volta o Espírito Santo para que nós o vestíssemos. A igreja é batizada com o manto de Cristo. As coisas que eu faço. Uma porção dobrada? Sim. O quê? Estas coisas que eu faço também vós fareis, e maiores que estas fareis, porque eu vou para meu Pai. É isso mesmo? Uma porção dobrada.
tirou seu manto e dobrou-o e deixou-o cair sobre os discípulos no Pentecostes. E, irmão, irmã, se temos a bênção pentecostal, então, no nome do Senhor Jesus, vamos descer até lá e batê-la. Onde está o Deus que estava em Jesus Cristo? Onde está o poder de sua ressurreição? Aleluia! Ó irmão, o que você tem em mãos? Pois está bem dentro de você, está em seu coração, está sobre você, o Espírito Santo. Faça algo sobre isso, jogue-o ali e confie em Deus. Diga, certamente Deus me prometeu e eu creio. Oh, o que este mundo precisa hoje, no dia de Pentecostes, quando eles estavam todos reunidos em um só lugar e em um só acordo, o Espírito Santo desceu como um vento veemente e impetuoso, encheu a casa onde estavam assentados. Eles saíram com aquele mesmo manto que estava sobre Jesus Cristo, e enfermos até eram colocados em suas sombras e eram curados. Quando o apóstolo Pedro, que eles reconheceram que era um servo de Deus, andava pelas ruas de Jerusalém, e uma sombra passava sobre ele, e todos eram curados. Não foi o apóstolo que fez isso, não foi sua sombra que fez isso, foi a fé deles em Deus que o fez. Eles estiveram em contato com um apóstolo, com um profeta, e sua sombra passava sobre eles, e eles eram curados. Esse mesmo Deus está nas pessoas hoje, mas você tem medo de soltá-la. Solte sua fé.